E hoje o texto que eu quero ler com você, para falar rápido, eu quero ler aqui em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, tá bom? Veja aí comigo, Gálatas 3, do verso 1 ao verso 5. Gálatas 3, de 1 a 5. E Paulo, escrevendo, diz: ó Gálatas insensatos, tipo, ô turma turva, dura de coração. Na nossa linguagem contemporânea, insensato é tolo, é burro, é aquele indivíduo que não tem bom senso nenhum, como em geral a maioria dos religiosos não trabalham muito com a categoria do bom senso. Eles vão na base do onde tem mais gente falando o quê, então vamos para lá. Tem um cara gritando isso com toda a veemência, deve ser verdade. O meu mestre que pregou para mim e eu me converti, agora está ensinando isso. Bom, se eu me converti com ele, então eu devo também obedecer essa nova instrução. E aí nem tem capacidade, nem critérios, nem referência, nem bom siso, bom senso para avaliar que se um dia aprendeu alguma coisa certa ali, agora estão ensinando o que é errado. Então, Gálatas, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A palavra fascinou é extraordinária, especialmente no mundo grego, porque ela se misturava com encantamento, enchantment, com feitiço, com a farmaqueia mágica, que eram as poções mágicas que faziam pessoas ficar encantadas, como acontece até hoje. Tem lugares que prometem magias do amor, campanhas do amor, da salvação do relacionamento emocional, pelo pagamento de dízimos, pela ida à frente nos lugares, por 30 dias de oração sem interrupção. É a fascinação, é a farmaqueia das magias, é o feitiço, é o encantamento que supostamente faz o outro ficar completamente tomado pela fascinação, pelo tipo de obstinação que a gente eventualmente desenvolva no coração e transforme aquilo numa fixação. Foi meu, é meu, tem que ser meu. É essa a ideia da fascinação. Mas também é a ideia daquilo que muda a opinião de maneira mágica. Carrega um encantamento, carrega uma miragem. É como algo que você vê e nunca mais deixa de ver daquele jeito, porque um novo paradigma se estabeleceu de interpretação na mente. É como paixão. Paixão é um estado de fascinação emocional que não consegue regredir, que durante o seu surto, porque paixão é um grande surto, só consegue aumentar, aumentar, aumentar. Mesmo que a pessoa não consiga justificar a razão daquele incêndio emocional e afetivo que bateu no coração. Essa é a fascinação. E é o que Paulo está usando como expressão para designar o que aconteceu com os Gálatas. Eles tinham sido evangelizados
pela melhor palavra. Eles tinham ouvido Paulo, eles tinham ouvido Barnabé, eles tinham ouvido até Pedro, que deu uma vaciladinha juntamente com Barnabé, quando estava entre os Gálatas, e Paulo se levantou e confrontou os dois. Os dois ficaram de calça curta. É só ler aqui o capítulo 2 de Gálatas e você vai ver o que Paulo falou para Pedro e Barnabé na presença dos Gálatas, porque eles estavam fazendo um moonwalking na direção de Tiago, líder da igreja em Jerusalém, que era um tanto legalista e extremamente associado ao sacerdotalismo do templo. A gente vê isso várias vezes em algumas falas de Tiago. E Pedro e Barnabé tinham ido lá e eles se congregavam e tinham muita intimidade com Tiago. E quando chegaram alguns da parte de Tiago, lá na Galácia, uns presbíteros, eles, Pedro e Barnabé, que estavam totalmente à vontade, comendo linguiça, cachorro-quente, vamos falar aqui as linguagens brasileiras, sarapatel, acarajé, caruru, apimentado, estavam comendo o que viesse, comendo frutos do mar estranhos, comendo coisas que os judeus não comiam, comidas que não eram kosher. E eles estavam comendo de tudo. Ai, que delícia! Que maravilha, irmãos! Tem mais! Aí chegaram os presbíteros de Jerusalém, os caras, escuta, vocês não têm nenhum pãozinho asmo, não? Não tem uma comida mais adequada, mais kosher, porque nós não queremos comer essa outra comida, porque ela não é comida judaica. Aí Paulo ficou olhando aquilo, e diz aqui o texto que ele se colocou em pé e disse: que é isso? O que está acontecendo com vocês? Eu não estou entendendo nada. Vocês esqueceram tudo, Pedro e Barnabé. Depois que chegaram esses da parte de Tiago, vocês, Pedro e outros, e Barnabé e João, mudaram de atitude aqui e trocaram a destra da comunhão que vocês tinham recebido com esses irmãos por essas recomendações legalistas. O que é isso? Não façam isso. E aí, Pedro adverte-os severamente, prega o evangelho da graça a eles. Fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, nós estamos justificados pela fé em Jesus. E essa lei morreu. Para mim ela está morta. Eu não sigo nada disso, eu ando segundo a liberdade do evangelho do Cristo crucificado, que morreu por mim, me libertou e me salvou dessas ordenanças da morte. Portanto, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei de Moisés e as dietas de Moisés, então Cristo morreu em vão. Morreu em vão. Aí ele sai com essa, no mesmo ambiente de recriminação a Pedro e Barnabé. Ele diz: ó, Gálatas insensatos, mas essa é uma palavra que entra na testa de Pedro e de Barnabé. Pá! Isso tinha nome, Gálatas insensatos. Começa com Pedro e Barnabé insensatos. Ó, Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Quem? Foi esse pessoal que desceu de Jerusalém. Eu estou aqui pregando a palavra há anos, com Barnabé ensinando, voltando, mandando recados, instruindo.
dando opiniões, e vocês dizem que estão crescendo, e agora fazem esse papelão horroroso. O que está acontecendo com vocês? Quero apenas saber uma coisa de vocês. Me respondam só uma coisa, e agora eu estou falando é contigo. Quero apenas saber isto. Recebestes o Espírito Santo subindo de joelho o Monte Sinai? Vocês estavam subindo de joelho o Monte Sinai quando o Espírito Santo se derramou sobre vocês? Vocês já ouviram falar de um grupo subindo o Monte Sinai? Que nem o Monte Sinai de fato é, um monte celebrativo no deserto do Sinai. E aí, de repente, o Espírito Santo desceu e se derramou. Línguas de fogo pousaram sobre a cabeça deles, enquanto eles subiam recitando a lei de Moisés. E todo o resto do escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, o qual Deus removeu inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e as potestades que usavam a lei para nos colocar em estado permanente de culpa, sem apropriação do perdão e da graça. Me respondam só isso. Foi pela obediência à lei de Moisés que vocês ficaram cheios do Espírito Santo? Foi em obediência ao sábado que vocês ficaram cheios do Espírito Santo? Foi ouvindo a declaração da lei que vocês ficaram tomados pelo Espírito da graça, pelo Espírito do novo aeon, dessa nova era do Espírito Santo, derramado desde o Pentecostes sobre vocês? Foi assim que vocês receberam o Espírito Santo? Foi pelas obras da lei? Ou foi quando vocês ouviram e creram no coração? Quando ouviram e creram no coração, na pregação da fé, na pregação do Evangelho, que vibrou, que emulou, que estremeceu, que sacudiu, que borboleteou de alegria o coração de vocês, quando o Espírito de Deus confirmou que na cruz estava tudo feito, que em Jesus estava tudo pago e que os nossos pecados estão todos consumados e cobertos? Foi a lei que trouxe esse convencimento ou a lei só trouxe culpa e pecado? Vocês foram lavados dos seus pecados e das suas culpas e dos seus medos e das suas neuroses e das suas paranoias e das acusações diabólicas no coração pela lei, que só jogou vocês dentro de um chão de areia movediça, aonde vocês mais se estribuchavam para sair da lei da areia movediça e mais se enterravam? Ou foi a mão da graça que tirou vocês e encheu vocês do Espírito Santo e colocou vocês em terra firme? Mas quem foi que vacilou, que fascinou, que corrompeu, que botou vocês nessa dimensão de inoculação contra a graça de Deus? Quem foi que fez vocês voltarem atrás e afastou vocês do Espírito Santo, de modo que agora vocês estão fazendo PhD na carne? Vocês saem daqui e me ouvem pregando a palavra da graça, do Evangelho. Aí chegam ali e vão para um cara que está pregando sobre sem lei você não é santificado. Aí vai para um outro ali que diz a você que sem obediência ao sábado o Espírito Santo não está feliz com você. Aí vai para um outro ali que diz que você não está cheio do Espírito Santo porque
não está dando o dízimo. Tem um cara escrevendo aqui o Evangelho da Graça. O que foi, meu filho? Não sei o que ele escreveu. Mas estava falando disso, eu não quero nem me distrair. Não dá para. Não fique escrevendo agora, porque eu não vou olhar para ninguém, tá bom? Não vou olhar para ninguém. Mas eles estavam nessa situação. Tinham, por causa da prática da lei, desistido da pregação da fé. Porque o Espírito Santo foi derramado pela pregação da fé. E todos os que receberam o Espírito Santo estavam debaixo da pregação da fé, ou do testemunho da fé, ou da leitura do Evangelho, da palavra da fé. Você lê o Novo Testamento, lê o livro de Atos dos Apóstolos, depois as cartas dos apóstolos, e você vê que o Espírito Santo é derramado durante a pregação da fé, que emula o coração, faz arder o coração, como os discípulos disseram a Jesus, aqueles dois que andavam no caminho de Emaús. Porventura, não nos ardia o coração quando ele, Jesus, pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. A fé, Paulo diz em Romanos 10, vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Eu estou pregando aqui agora, e eu sei, e não é magia, é promessa, é certeza, é convicção em fé, que enquanto eu estou falando, tem um coração, e o coração de muitos se aquecendo, se alegrando. Tem gente aqui que já está tomada de uma convicção inamovível, inarredável. Não tem Antônio que escreva aqui propondo qualquer coisa que vai enganar ninguém, porque são pessoas que já sabem e não vão voltar atrás. Mas tem um monte de tolos aqui, de gálatas insensatos que voltam atrás, que ouvem um cara ali, outro ali, vão para um evento, para um congresso, aí tem um maluco lá ensinando uma coisa diferente, todo mundo gritando, tem 4.000 gritando, aí o cara diz, se estão gritando, chorando e caindo no chão, deve ser poder do Espírito Santo, então é nessa que eu vou embarcar, e vira um gálata insensato. Insensato. Destrói tudo. Gálata insensato. Foi pela palavra da fé ou foi por obras da carne? Porque vocês são tão insensatos que, tendo começado a vida da maneira certa, na simplicidade do Evangelho, crendo e obedecendo o Espírito Santo, a palavra da fé, a palavra da cruz, a palavra da ressurreição, a palavra do mandamento do amor, a palavra da prática do Evangelho, que é a prática do amor aplicada a todos os seres humanos, justos e injustos, bons e maus, crentes e incrédulos, independentemente. Essa é a palavra que eu evangelizo. Paulo diria a palavra que vos foi evangelizada. Como é que vocês, tendo começado assim, porque quem começou comigo começou assim, eu nunca comecei de outro modo, nunca na vida eu tive outra palavra que não fosse a do Evangelho, da graça de Deus, durante 50 anos, faz meio século, a mesma palavra. E eu vejo gente que começou comigo, que se alegrou comigo, que ficou cheia do Espírito Santo comigo,
E aí depois, andando por aí, voltou cheia de invenções e hoje são uns legalistas que perderam o amor, se tornaram cheios de juízo, cheios de recriminação, cheios de invenções legalistas, cheios de mentiras, cheios de juízo contra o próximo, com a boca carregada de inferno, de maldade, de acusação contra qualquer um que não pratique exatamente as coisas que você foi ensinado contra, contra o ensino do Evangelho, contra a palavra do Evangelho. Você começou bem, começou no Espírito Santo, no Evangelho simples, e agora está se aperfeiçoando na carne.